Nós vamos resgatar agora um personagem histórico, recente de Santa Rosa, Clóvis Soares, popularmente conhecido entre nós como o contador de histórias. O filho dele, um dos filhos dele, o Paulinho Soares, está conosco aqui. Clóvis Soares tem vinculação com a história de Santa Rosa porque é neto de Quintino Zanella, o loteador, junto com João Dani, nos idos de 1910, aquela década da colonização de Santa Rosa. Paulinho, hoje, se Clóvis Soares estivesse vivo, estaria com quantos anos? 95. Perda recente, menos de 3 anos. Ele faleceu em que ano? Em 2018, dia 7 de dezembro de 2018. Uma das paixões de Clóvis Soares era registrar no jornal Noroeste, o impresso de Santa Rosa, e em palestras, quando convidados, episódios históricos de Santa Rosa. Fale sobre o teu pai, Paulo Soares. Bom, o seu Clóvis, o nome completo é Clóvis José Joaquim Soares. Ele nasceu em 9 de abril de 1926, no distrito de Giruá, que pertencia a Santa Rosa. O pai foi Zeferino Soares e a mãe Rita Zanella Soares. Os avós, Anselmo Quintino Zanella e Elisa Zanella. Nada mais, nada menos que o fundador da colônia 14 de Julho, ou Freguesia 14 de Julho, que foi o primeiro nome de Santa Rosa. Era muito chamado na época Freguesia 14 de Julho, pouca gente sabe disso. Ele estudou como interno no Colégio Guaramano, de Guarani das Missões. Aqui não tinha escola. Guaramano era uma escola centenária, de boa qualidade até hoje. Depois ele foi para a Escola Técnica de Comércio em Cruz Alta, onde se formou técnico em contabilidade. Foram colegas de aula que ele sempre gostava de dizer, o seu Raul Antônio Lunardi, o seu Argentino Perim, um próspero comerciante lá de São Luís Gonzaga, e um senhor chamado Jaime Caetano Brown, foi colega de aula dele, que era da Bossoroca. Ele trabalhou no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que se chamava, era o Banrisul da época, em Santo Ângelo. Lá em Santo Ângelo teve um episódio meio ruim, assim. Ele foi convidado a se associar no Clube 28, lá. O Clube 28 era de predominância de alemães. Não foi aceito no clube. Ele ficou meio assim, depois de muita coisa, conseguiu entrar no Clube 28 de maio, aquele clube lá. De volta para Santa Rosa, ele trabalhou no Servicentro ESSO, do saudoso Alfredo Heimerdinger, pai do Lido Heimerdinger, do Hélio Heimerdinger. Hoje é o posto Garradeira, ali no Expedicionário Weber. Ele lecionou publicidade e propaganda na então Escola Técnica de Comércio Machado de Assis, a FEMA, convidado que foi pelo professor Fioravante Pedrazani. Seria o marketing hoje, né? Publicidade e propaganda. Depois ele montou um escritório de contabilidade e atendia comerciantes de toda a região. Lá em Porto Luceno tinha os seus Vancher lá, comerciantes prósperos lá que vinham aqui fazer contabilidade com ele. Depois de anos ele vendeu o escritório para o seu Osvino Kerber. Do valor ele entrou de sócio na marcenaria São José de José Escalco, meu avô, onde ele se aposentou lá. Foi casado com Inês Ana Escalco Soares, filha do José e de Dona Matilde Maschio Escalco. Os filhos são o José Luiz, o mais velho, eu, o Enio, a Denise e o Cláudio. Foi colaborador da Legião Brasileira de Assistência, a antiga LBA, o Patronato Agrícola, e também trabalhou foi tesoureiro na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Participou do movimento familiar cristão e cursilho da cristandade. Participou na construção do Monumento da Paz, que tem lá embaixo, na rótula do Liminha. Foi um pedido do padre Ivo José Kreutz. Foi o seu parceiro na arrecadação de fundos e construção, o Saul Liberali. Foi colaborador do Museu Municipal, onde foi homenageado. Ele participou de várias feiras soja, sempre na bilheteria. Era ele e o saudoso
compadre e amigo Egídio Lavarda, né? Ali na portaria, quando a portaria era aqui embaixo na Fernando Soares, não era lá em cima, era ali embaixo no portãozinho ali, né? Em frente à rótula, né? Em frente à rótula ali. Ele participou do programa Ponto e Contraponto da Rádio Noroeste, a seu comando. E aí ele recebeu o título de contador de histórias, pelo Jairo Madril. E também escrevi uma coluna semanal no Jornal Noroeste, geralmente com foto da época, né? E quando ele trabalhou na firma lá do meu avô, ele tinha por hábito pagar o salário dos empregados rigorosamente em dia. Primeiro os empregados. Aqui tem e também ele... e as contas da marcenaria também, sempre, se desse, pagava adiantado. Isso era um capricho que ele tinha. O pai sempre dizia, não, tem que pagar no dia o adiantado para manter o crédito, né? Aqui tinha um episódio que o pai diz, a gente comprava na padaria do seu Otto Griber, ali na Avenida Tuparendi, tinha a tal de caderneta, né? E ele dizia, ele dava o dinheiro, paga seu Otto lá. E diz, ó, vai atrasar um pouco esse mês aí, porque a grana está curta. E daí eu dizia, mas por que o senhor paga primeiro os outros e o seu prolabore depois? Ele disse, não, porque a gente tem a caderneta na padaria, né? Então, eles não têm isso, a gente tem, então, o seu Otto dá uma mão, isso era o lema dele. Ele tinha por hábito, então, pagar as contas em dia, o adiantado se desse. Assim foi lá no Móveis Scalco e na Serralheria Scalco, também ele fazia assim. E ao longo da sua vida recebeu diversas homenagens. Na Câmara de Vereadores foi uma e tal. Depois ele casou-se em segundas núpcias com a dona Maria Lorena Zanotto. E ele veio a falecer em 7 de setembro de 2018, quando tinha 92 anos. Dezembro. 7 de dezembro de 2018. E com uma impressionante lucidez. 3 dias após ser homenageado no Museu Municipal, ele veio a falecer. Ele foi homenageado pela colaboração que ele deu para o Museu Municipal. Essa homenagem para ele foi adiada 3 vezes. Estava meio debilitado, assim, uma vez não dava. Outra vez choveu, a cerimônia ia ser a céu aberto lá, não deu certo. Aí, na última vez, deu certo. Aí ele foi hospitalizado e daí veio a falecer lá. Clóvis Soares, ele comentava para vocês por que esse carinho, essa vocação de contar histórias. Mas o Alice, ele levou por capricho, né? Ele sempre fazia umas anotações lá dele e tal. E ele tem guardado, nós temos guardado da família uns DVD que ele gravou em casa. Aí quando compramos um computador para ele, aí ele se deleitou, né? E as memórias de Clóvis Soares, a família também guarda? Tem. A gente tem, né? Tem o meu irmão lá em Porto Alegre, tem. O meu irmão, o Zé aqui também tem, o Cláudio, a Denise tem bastante coisa também. A gente foi guardando isso, né? Clóvis Soares, essa participação ativa da comunidade, ele permaneceu aí até os últimos dias da sua vida? Sempre foi ativo? Sempre. O pai nos últimos meses aí de vida dele, a gente chegava lá para visitar ele, ele já estava sempre dando ordem para a gurizada. Ele disse, ó, dá corda no relógio, né? Fecha a porta dos fundos, o galpãozinho, lá vê se está fechado. Ele era o chefe, né? Na verdade, a história passa por nossas mãos. Cada um habita o seu próprio universo. Mas muitos não têm o hábito de guardar registros. O Clóvis Soares guardava registro da família e da comunidade de Santa Rosa.
E foi buscar lá atrás também a história do loteador, o finado Zanella, não é verdade? Tá. E o pai de Clóvis Soares era um paladinense doente, é isso? Foi um dos fundadores do Paladino Futebol Clube. Ele, o seu Monte Alvar, o seu Salvagé Marasquim, né? E o Paladino existe até hoje, eu sou sócio honorário do Paladino. Até os 92 anos, então, ele tinha uma memória fértil e continuava contando história para quem o visitava? A gente tinha uma dúvida e ia lá. Pai, como é que é? Como é que foi lá? Não, foi assim. O pai tinha ele te dizia o dia, a hora, a data e se estava chovendo naquele dia ou tinha sol. Né? Ele era muito preciso nisso. Paulo Soares, filho de Clóvis Soares, nosso contador de história, a família já pensou em reunir todo esse catálogo, que são fotos antigas, preto e branca, da época, na verdade, num único local, consolidar uma espécie de memorial de Clóvis Soares? A gente, entre os irmãos, já conversou isso, né? Tem que amadurecer essa ideia, né? Porque seria um empreendimento para a memória de Santa Rosa. Eu acho que sim. Aí fica, como qualquer família, não é isso, Paulo? Na mão de um irmão, aliás, de um filho, de outro, e assim por diante. Para concluir, lembre frases, lembre episódios do nosso contador de histórias, o saudoso Clóvis. Eu não sabia que ele era José Joaquim. Clóvis José Joaquim Soares. Foi em homenagem ao infante Joaquim, o Tiradentes. O seu Zeferino colocou isso. Joaquim José da Silva. Né? O que te vem à cabeça, assim, de situações vividas pelo Clóvis Soares e que serviram até, inclusive, de exemplo para vocês como filhos e refletindo na comunidade? Ele primava muito, sim, pela família, né? A honestidade, a retidão, né? Quando a gente era jovem, ia sair de noite, ele disse, vamos se manter, né? Vocês são... Era dois que diziam a mesma coisa, era o seu Egídio Lavarda, que era meu padrinho. Nós passava lá, pegar o Nestor e o Paulinho para sair de noite. E eles sempre diziam, olha, vocês são filhos de famílias tradicionais, vamos manter uma certa linha. Paulinho, aproveitando tua presença, você também conviveu com um personagem histórico de Santa Rosa, saudoso Domingos Serafim, mais de 30 anos sendo servidor público na área da fazenda. Pode falar a respeito do teu sogro, é isso? Isso. Coincidentemente é meu sogro. O seu Domingos Serafim, ele nasceu, eu vou dar uma retrospectiva dele aqui, ele nasceu em 6 de junho de 1920, filho de imigrantes italianos. Ele nasceu em Guaporé. Era filho do Stefano Serafim e de Maria Todeschini, ambos imigrantes. Ele foi soldado da Força Expedicionária Brasileira. Ele não chegou a ir para a guerra, porque quando ele estava em Santa Maria, dentro do trem, o trem estava se deslocando, mandaram parar e veio um oficial lá procurando o soldado Serafim, com um telegrama que tinha nascido o primeiro filho dele e pelas leis do exército fora dispensado do serviço militar. Interessante. Voltou para cá, eles moravam em Tucunduva. Ele estudou no Colégio Marista de Santa Maria, onde foi seminarista. E ainda jovem veio com a família residir em Tucunduva, na colônia. Ele ajudava seu pai, que era agricultor e moinheiro, tinha um moinho. Existe esse moinho ainda ali na linha Guerrilha, em Tucunduva. Aí, mais tarde, já adulto, ele trabalhou como arrecadador de impostos da Prefeitura de Santa Rosa, lotado em Tucunduva, que pertencia para Santa Rosa. Depois, ele foi secretário municipal de Fazenda por 35 anos. Entrava prefeito e saía, vinha outro, era sempre ele, devido à confiança e o trabalho que ele fazia. Cargo de confiança de cada prefeito. Independente de partido, entrava e saía. A única administração que ele não foi secretário foi quando
foi na administração do Alvírio Scalco, que ele indicou o seu saudoso Honório Pinto. E o seu Honório Pinto não queria aceitar, e o seu Domingos disse, não, aceita, Honório. Tu tem 3 filhos para criar, ainda eram pequenos na época, teu salário vai melhorar, e qualquer coisa eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Foi o único período que ele não foi secretário de Fazenda. Ele foi o mentor intelectual da fundação da APAI de Santa Rosa, juntamente com a senhora Nina Melnick Moller, o seu Rocco Carpenedo, o seu Adalberto Koster e a dona Silvina Rigo, e mais a professora Celina Lunardi Vipchinski. Labutaram muito para a sua concretização. Ele começou com uma pequena escolinha de madeira, lá na Borja de Medeiros, onde é hoje, e ali seguiu esse empreendimento maravilhoso que é hoje a APAI. Aqui, para arrecadar, eles faziam o Festival do Chopp, lá no ginásio de esportes, que foi demolido agora. Aí lá não tinha cozinha. O seu Domingos morava ali na antiga rua Cerro Azul, hoje é Héctor Beltrame. Ali se cozinhava os panelões de cachorro quente, de salsicha e molho, e daí ninguém tinha carro. Iam a pé, um panelão com um cabo de vassoura, até o ginásio, isso dá 10, 15, 20 quadras, até o ginásio, e daí cortar o pão, tudo para arrecadar. Vendia o caneco de chopp, né, para fazer tinha que ter alguma coisa para comer, né? Era cachorro quente. Isso lá no ginásio municipal. Isso para angariar fundos, e era rifa, e era coisa. Tinha no saudoso Liton Lanes Pilau, então diretor e dono da então Rádio Guaíra, das emissoras sul-brasileiras, que antecedeu a Rádio Guaíra agora, né? O Liton Lanes Pilau, um amigo e apoiador das causas da APAI. Aí ele trabalhou outros 30 anos no então Hospital de Caridade. No Hospital de Caridade. Cuidava das contas particulares dos médicos. Tudo. Ele tinha talão de cheque assinado de todos os médicos, ele mexia com isso. Manteve também, ele fez a mesma coisa com os médicos do Hospital Dom Bosco. Manteve na sua casa o mesmo escritório por longos anos, sempre cuidando dos interesses dos médicos. Ele era um expert em fazer declaração de renda dos médicos. Nesses anos todos, nunca foi auditado pela Receita Federal. Tinha uns clientes dele que pegavam a declaração de renda e levavam em outros escritórios da cidade. E chegavam no escritório, quem é que fez? Ah, foi o seu Domingos. Então pode assinar e entrega, né? Ele tinha isso como uma honra para ele. Nunca ser auditado pela Receita Federal, né? Ele foi também o primeiro funcionário da Unimed, onde trabalhou ali por 30 anos. Ele casou-se, ainda quando ele estava em Tucunduva, com Amélia Schirmer, e teve os filhos, os médicos, o Luiz Osório, que já é falecido, e o João Carlos, ambos pediatras, que ainda está em nosso meio. E mais as filhas Denise e a Deise Maria, que veio a ser minha esposa. Foi vereador sem remuneração, pelo antigo PRP. Ele exonerou-se do cargo de secretário de Fazenda na gestão de Antônio Carlos Borges. Recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida. Tinha o respeito de toda a comunidade local e regional, que lhe coube o título de o homem mais honesto de Santa Rosa. Faleceu em 27 de julho de 2007. Fosse vivo hoje estaria com 101 anos. Esse foi o Domingos Serafim. E este Paulo Soares, Paulinho, dividindo conosco a memória de Clóvis Soares, o contador de história, e também de Domingos Serafim. Não bastava ser honesto, tinha que ser também competente.